Mas como foi o papel da literatura na cola, na liga, não sei como, de você com Paulo Leminski e Itamar Assunção? Bom, Itamar não foi tanto a literatura em si, mas a música, né? Apesar de a minha parte ser texto, mas aí tem que falar de cada um, porque não, tem uma coisa em comum com os dois, era o nosso principal assunto. A criação, a arte, ideias sobre as coisas, a cultura, o que nos move, qual é o nosso papel, qual é a nossa função, essas questões eram os principais temas, tanto da minha conversa com o Paulo quanto a minha conversa com o Itamar. Por um lado havia uma afinidade muito grande de pensamento, a gente estava na mesma direção, em termos criativos e de postura de vida, e isso nos aproximou muito. No caso do Paulo, ainda juntou paixão física, foi minha alma gêmea, embora eu ache brega beça essa expressão, mas eu nunca gostei da ideia de casamento. Não, eu acho casamento, é o que eu falei, quando eu era menina eu olhava e dizia, gente, mas casamento é isso? E como é ruim para a mulher o casamento. Meu Deus, dá muito mais trabalho, eu não estou interessada. Muito rápido eu fiquei sabendo, por exemplo, acho que essa lei mudou, claro que essa lei mudou, mas tinha uma coisa tão horrorosa na minha geração em termos legais, que era o seguinte, homens e mulheres, não sei se você sabe disso, Mário, homens e mulheres até os 21 anos de idade, quer dizer, entre os 18 e os 21 anos de idade, eram considerados, por lei, relativamente capazes. Até 18, incapaz, isto é, incapaz de decidir, incapaz de gerir sua vida, incapaz de votar, incapaz de dirigir carro, incapaz. Dos 18 aos 21, relativamente capazes. Dos 21 em diante, capazes. Porém, quando a mulher casava, ela voltava para, não importava a idade, voltava para o estado de relativamente capaz, e o homem tinha o direito, por exemplo, de proibi-la de trabalhar, de ir no emprego dela, se ela ia trabalhar, e dizer para o patrão dela, eu não quero que a minha mulher trabalhe, e o patrão tinha que demitir, porque ela era relativamente capaz legalmente. Me diz uma coisa, como é que uma pessoa em sã consciência é conivente com isso? Eu nunca casei de papel, porque eu achava um absurdo eu mudar de nome. Meu nome é o meu nome, aliás, alguém pode me explicar por que não é o nome da minha mãe que está aqui de frente? Tanto que eu uso o nome da minha mãe nos meus textos e não o do meu pai. Só um adendo, a gente até se parece, o segundo nome da minha filha, eu já sou divorciado, mas o segundo nome da minha filha é o nome da mãe dela, não é o meu. Porque eu também já pensava, mas por que tem que ser só o meu se ela foi a peça fundamental? Exato. Ela carregou essa menina 9 meses, né? Não é? E o nome da mãe desaparece. E aí eu dizia, veja preconceitos da linguagem. Bens materiais da família. É o patrimônio. Patriarcal. E o casamento é o matrimônio. Quer dizer, já está na linguagem. É um horror isso. Bom, enfim, eu me arrepiava com tudo isso. Menina, adolescente. Eu jamais teria tido uma vida conjugal com alguém se não fosse o Paulo. Porque a nossa vida era falar de poesia, falar de literatura, trocar ideias, e o resto era o resto. Literalmente. Claro que à medida que nós fomos tendo filhos, esse resto começou a se impor, começou a ir para primeiro plano, e aí ficou meio complicado porque ele alegava incompetência para a vida prática, sobrou para mim. Mas valia a pena.
valia a pena pelos momentos Como é que ele se... ricos que a gente compartilhava em outros planos. E como é que ele se virava quando você estava incompatível para a vida prática porque estava no seu momento de criação? Ah, então, daí ele tinha que se virar. Não, mas eu ensinei ele a fazer pipoca. É verdade, tá com fome e vai fazer pipoca, porque eu ensinei ele a fazer pipoca, ensinei a fritar ovo, ensinei a fazer macarrão. Claro que ele esperneou muito. Aliás, eu fiz cada coisa. Ter vivido 20 anos com ele foi uma grande escola na minha vida, porque eu aprendi a ser estratégica, por exemplo. Contar um episódio. Os primeiros filhos, Áurea e Miguel, não nessa ordem, Miguel era um filho mais velho, Miguel e Áurea, ele dizia, até os 6 meses de idade mais ou menos, não vou encostar porque, não vou pegar porque é muito molinho, eu tenho medo de quebrar a coluna, tem essa moleirinha aqui que fica pulsando, isso é mole, já imaginou a cabeça, enfim. A Estrela, a caçula, 10 anos depois da Áurea, eu resolvi ter de cócoras. E sabia que, lá no hospital, que fazia parte do ritual do parto de cócoras o pai estar presente. É para te dar o apoio. Disse isso ao Paulo, eu não menti para ele, eu disse isso ao Paulo, ele falou, de jeito nenhum, de maneira, mas jamais. Eu falei, ok. Comecei a ter as contrações e fui entrando com ele no hospital. E eu sabia exatamente o que ia acontecer. E ele foi indo, sempre acreditando que haveria aquele momento em que o médico diria, agora o senhor para aqui que ela vai entrar na sala de parto. Não houve esse momento. Quando ele viu, ele estava lá dentro comigo, a parteira paradinha ali, o médico parado ali, dizendo assim, ó, o senhor fica atrás dela, apoia a mão no... E ele não ia se mexer na frente do médico. Não ia dizer, não, imagina. E o amor próprio ficou. Orgulho do macho. Estrela saiu, o médico esperou, me deu ela no colo, fiquei segurando ela, o médico esperou o cordão parar de pulsar, deu o nó, deu a tesoura para o Paulo e falou, o senhor corta aqui. Também não ia se mexer. O Paulo cortou o cordão umbilical, e o médico pegou a Estrela do meu colo e pôs no colo dele, nos braços dele. Ela não tinha meses de vida, ela tinha minutos de vida. Meu Deus, ele compartilhou com ela cada detalhe, cada pequeno novo movimento dela, os primeiros sons que ela emitiu, tudo. Ele teve uma experiência de pai mesmo, porque quebrou aquele tabu. Imagina, como é que ele ia me dizer que não ia pegar no colo se com minutos ele pegou ela no colo? Eu acho que foi um presente que eu dei para os dois, mas de uma forma completamente calhorda, como eu acabei de contar. Então eu tive que aprender a ser estratégica para ter um parceiro também nas coisas difíceis, viscerais e cotidianas, porque tem muito... triviais. Porque a vida é cheia de coisas triviais também. A pergunta não é relacionada ao período que você estava com o Paulo, é com a vida como um todo. A vida é chata? Para um poeta, não. Não? Para uma poeta, não. Não, porque a gente aprende a ter um olhar lúdico, a gente aprende a olhar do outro... Aprende ou a gente já olha do outro jeito, sei lá, se a gente aprende... Eu acho que a gente aprende a fazer poesia. Você tem esse olhar diferente sobre as coisas naturalmente, espontaneamente. Acho que poeta é isso, que olha de um outro jeito. E aí, se você trabalhar isso, você vira poeta, senão você fica sem saber o que fazer com isso.